Eu fui de vestido branco no casamento da minha cunhada não porque eu quis, e chegando lá, eles derrubaram um vinho no meu vestido. Eu saí daqui da minha cidade para ser humilhada lá em São Paulo por uma família que nem minha é. Eu estou namorando tem 8 meses e eu só vi a família do meu namorado uma vez porque eles moram lá em São Paulo. Então eu só vi eles essa vez que eu fui pra lá pra conhecer eles. Até que esses dias o meu namorado me chamou pra passar o final de semana na casa da família dele lá em São Paulo. E eu fui. Só que o meu namorado, ele tem TDAH e assim, fortíssimo. E ele esqueceu de me avisar que nós estávamos indo pro casamento da irmã dele. E assim, eu sigo a família dele em redes sociais, só que eu não vi ninguém postando nada sobre casamento e se postaram eu não vi. Eu devo ter perdido, eu não fico muito tempo na internet, então pode ser que eu não vi. Beleza, nós chegamos em São Paulo por volta das 2 horas da tarde mais ou menos. E assim que nós chegamos na casa da mãe dele, ela virou pra gente e falou, viu, vai comer, vai almoçar, porque já já nós vamos sair daqui. Quando ela falou isso, eu falei, sair daqui? Mas pra onde? Ela olhou pra mim e falou assim, uai, pra onde? Pro casamento da fulana, no caso, irmã do meu namorado. Quando ela falou isso, meu namorado todo sem graça, tadinho, olhou pra mim e falou assim, nossa, amor, me perdoa. Eu esqueci de avisar você que nós viemos pro casamento da minha irmã. Claro que na hora eu já entrei em desespero, porque eu falei, nossa, mas eu não vim preparada, eu não trouxe roupa pra isso, eu não tenho roupa pra isso, e já tá em cima da hora também, não vai dar tempo de eu comprar algo. Foi então que minha sogra emprestou um vestido dela pra mim, pra ver se servia em mim, só que infelizmente nenhum daqueles vestidos deu certo em mim. Ok, as horas foram se passando até que deu o horário, a família dele foi pro casamento, eles foram na frente, e nós ficamos na casa da mãe dele até eu ver o que eu ia fazer. E eu realmente não tinha roupa pra isso, as roupas que eu levei eram todas simples, era mais pra passar o final de semana mesmo. A única coisa mais assim chique assim, que eu tinha, era um vestido que eu levei de manga longa, só que super simples e ele era branco. Mas como já tava em cima da hora, pensei comigo, bom, vai ser esse mesmo. E assim, gente, eu já tava tão mal com a situação, eu tava tão triste com aquela situação que eu não tava conseguindo nem disfarçar. Por mim, eu nem ia. Eu fui mesmo em respeito à família do meu namorado. E assim que nós chegamos no casamento, todo mundo ficou olhando pra mim sem assim nem disfarçar. Nisso, quando minha sogra me viu, ela veio até minha direção e ela falou assim, menina, mas logo o vestido branco. E então eu respondi pra ela, eu falei, mas sogra, eu não tinha outra opção, os seus vestidos não serviram em mim, a única coisa que eu realmente tinha era esse. Ela não me respondeu nada e saiu andando. Beleza, nós fomos sentar na mesa e assim que nós sentamos, minutos depois eu vi uma moça vindo na minha direção, amiga da noiva, e ela tava com uma garrafa de vinho. E assim que ela passou do meu lado, ela fingiu que ela tropeçou e ela derramou praticamente a garrafa inteira de vinho no meu vestido. Depois de feito isso, ela levantou toda irônica, pediu desculpas, assim, bem cínica e saiu dando risada. Claro que na hora eu levantei, fui embora e meu namorado veio atrás de mim. E o meu namorado, ele não foi padrinho porque ele não gosta dessas coisas, ele é muito, muito tímido, então por isso que ele não foi padrinho. Passamos na casa da minha sogra, pegamos as nossas coisas e voltamos embora pra nossa cidade. Não bastando isso, minha sogra ainda mandou mensagem pro meu namorado falando que eles tinham ficado muito chateados por ele ter ido embora do casamento e que o que aconteceu foi um acidente, que ninguém fez nada por mal, mas que foi necessário. E o meu namorado respondeu assim pra ele, eu conheço muito bem a família que eu tenho, eu sei que tudo isso foi armado. Ela ficou brava, brigou com ele, falou que ele tava cego por mim, ainda me mandou mensagem falando que eu era muito dramática, que eu tinha que melhorar. Não respondi, não vou responder, não quero contato, quero distância. E o meu namorado até hoje, ele se sente muito culpado pela situação, porque ele fala que a culpa é dele, ele que não avisou. Só que ele até então eu sei que não foi por mal, eu sei que ele não fez por maldade, diferente do que fizeram comigo no casamento, porque aquilo sim foi maldade, eu tenho certeza. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E o amigo do meu marido que tentou me usar e usar meu marido pra justificar uma traição. Só que o que ele não pensou era que a mulher dele ia fazer o que ela fez e que principalmente eu não ia apoiar a traição de seu ninguém. Se meu marido apoiasse era problema dele, mas eu não iria apoiar. Tudo começou com um belo dia meu marido falou pra mim assim que ele queria fazer um churrasquinho meio íntimo, só ele e o amigo dele ali em casa. Pediu pra eu poder preparar uma comidinha. Eu conhecia esse amigo, né? Assim, mais ou menos. Perguntei se a esposa dele viria, porque eu sabia que ele tinha uma esposa. Ele falou que não, que o amigo precisava distrair a cabeça, que era só os dois, que eles iam fazer um churrasquinho ali na beira da piscina, ficar conversando, ouvir uma musiquinha, beber uma cervejinha, e que era pra fazer o almoço, que eu podia participar também. Só que eu falei, tudo bem, né? Acordei cedo, adiantei as coisas, e aí esse amigo chegou. Eles realmente fizeram ali um churrasquinho, gente, só que esse churrasquinho durou tipo 1h30. Tomaram uma cervejinha, comeram uma carninha, o tempo da carne assada, comer, ele meteu o pé. Beleza, foi embora. Ficou só eu e meu marido ali, conversando, né? Como a gente já tava com muita carne, porque a gente acabou comprando muita coisa e ele ficou só 1h30, a gente falou, vamos fazer um churrasco, curtir um dia na piscina aqui, eu e você.
Beleza, tá bom. Foi anoitecendo. Eu e meu marido ali, namorando, não sei o que, escutando uma musiquinha. Quando do nada eu escutei alguém esmurrando o meu portão. Eu, pá, 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 abre esse portão, abre esse portão. Era tipo assim, gente, 9 horas da noite. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Corri dentro de casa. Meu marido também assustou, a gente não reconheceu a voz. E aí a gente olhou pela câmera. Quando a gente olhou pela câmera do portão, era a mulher do amigo dele arrastando ele pela orelha, assim, segurando ele, devia estar apertando, quase arrancando a orelha dele, porque ele tava caladinho e ela batendo no portão, abre o portão, abre o portão. Gente, ele tava sem camisa, só de shortinho, a mulher tava toda vestida. Achei aquilo ali meio estranho, a gente correu pra poder abrir o portão pra saber o que tava acontecendo. Quando a gente abriu o portão, eu falei, oi, boa noite. Ela jogou ele pela orelha no chão, assim, eu fiquei... O foi te arrasta pelas orelhas. Ela jogou ele no chão. E aí ela falou, olha como tá as costas dele. Eu quero saber quem fez isso nas costas dele, porque ele falou pra mim que foi aqui, que foi uma brincadeirinha, e eu quero saber se isso realmente é verdade, ou se ele tá tirando onda com a minha cara, achando que eu sou uma jumenta, tá metendo um chifre na minha cabeça, achando que eu não vou descobrir, chegando em casa toda arranhada, parece que tinha brigado com um gato, e jurou que eu não ia descobrir, que eu não ia questionar. Aí ela jogou ele assim, ele no chão. Quando eu olhei, gente, não tinha nem como defender aquele macho. Tinha 4 unhas. Sabe quando você tá falando que você pega e faz assim? Então, fez com vontade. A irmã tava as 4 unhas assim, chega a tá com sangue. Ali, você via que era recente, que tinha acontecido naquela tarde, sabe? E aí ela foi... Eu olhei pra cara dela e falei assim, como assim? Como se ele falou que foi a gente? Não entendi. Ela falou, ele ficou aqui o dia inteiro, né? Segundo ele ficou aqui, acabou de sair daqui, 9 e pouca da noite, ficou aqui o dia inteiro e com essas costas dele arranhadas. Foi uma brincadeira que vocês fizeram. Gente, o meu marido ficou branco e começou a falar, não, a gente tava realmente brincando, né? E aí acabou com a minha esposa. Eu falei, não. Ele ia jogar a culpa em mim. Eu falei, olha só, querido, tudo bem? Você me desculpa, mas eu não sei no que seu marido tá envolvido, mas ele ficou aqui 1h30. Tá? O churrasco dele não durou a noite toda, não. Ficou 1h30, foi embora, achei que ele tinha ido embora pra casa dele. Ele não ficou aqui até 9 horas. Não foi eu que fiz isso aí nele. Minha unha é pequena, mostrei minha unha pra ela. Minha unha é pequena, minha unha não faz isso. Então, assim, ele saiu daqui de casa a tal horário. Ficou o dia inteiro na rua. Então, acho que você foi corno assim. O meu marido, não, amor, você tá doido, ele ficou aqui. Eu falei, não ficou, não, você não defende a coisa errada. E menina, que ela foi pra cima dele, deu nele, foi batendo nele até o carro, levou ele embora. Depois que aconteceu lá, se ela bateu nele, mas ou não, porque ela já tinha espancado ele, ela já tinha dado uma costa nele. Ou não, eu não sei. Eu sei que eles se separaram, né? Depois meu marido me contou, falando que eu podia ter acobertado. Eu falei que não ia acobertar coisa errada demais, que se ele tava traindo a mulher dele, ela tinha que saber e tinha que se separar assim. Inclusive, isso foi uma DR horrível no meu casamento, que eu falei, então você apoia coisa errada, pros outros apoiar essas coisas erradas também, né? Já virou pro nosso casamento. Sei que no fim o cara ficou viúvo, ficou solteiro, e agora a mulher dele tá por aí andando com um novinho. Imagina você ter que contar pro seu filho de 17 anos que o pai dele fugiu com a namorada dele de 15 anos. Foi essa situação que aconteceu comigo. E pra mim, essa é a prova de que você nunca conhece alguém totalmente. E que às vezes uma pessoa que vive do seu lado por anos, por décadas, pode simplesmente se transformar num monstro quando aquilo for a favor dele, sabe? Quando beneficiar ele, cagando e andando se ele tem uma família, se ele tem filhos, se ele tem pai, mãe, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu conheci meu marido ainda na adolescência e eu jurei que ele seria o homem da minha vida, e por muito tempo ele sempre foi. Ele sempre foi muito educado, sempre me respeitou, sempre cuidou de mim. Nós namoramos por 2 anos, nos casamos, e aí os anos foram se passando, nós tivemos o nosso primeiro filho, né? Eu já tava junto com ele, gente, já tinha mais ou menos quase que uns 30 anos, mais ou menos, porque o nosso filho tinha 17 anos quando tudo aconteceu. Ele já era um rapaz. Nós tivemos o nosso filho, ele sempre foi um bom pai, sempre foi um bom companheiro, nunca me traiu, não que eu soubesse, pelo menos, nunca chegou aos meus ouvidos. E como eu morava num local assim bem pequeno, provavelmente eu iria saber. Ele sempre foi muito elogiado e muito respeitoso. Beleza, quando o nosso filho fez 17 anos, ele tava na escola, conheceu uma menina, e essa menina tinha 15 anos. E aí um belo dia ele chegou lá em casa, perguntando se ele poderia levar a menina lá em casa, que ele tava namorando, tava apaixonadinho, não sei o que eu já tava desconfiando, porque eu sou mãe e meu filho tava assim, sorrindo à toa pelos cantos. Nós ficamos muito felizes, falamos que sim, que ele podia trazer a menina. Gente, quando a menina veio, ela veio num sábado pra poder almoçar. Eu de cara senti uma coisinha nela, porque a menina, ela era muito pra frente. Você via no jeito dela que ela só tinha 15 anos, mas era de uma experiência, era de um vocabulário. Eu não vou
vou dizer nem da roupa, porque o jovem, né, usa qualquer coisa, mas assim, ela era muito mais pra frente. O meu filho era mais na dele, era mais parado, sabe? Era mais assim, você via que meu filho tinha uma inocência que ela não tinha essa inocência. Então ela era bem pra frente, mas, né, meu filho tava apaixonado, tratei ela muito bem, uma menina muito bonita, muito simpática, mas meu coração de mãe sentiu ali uma coisinha nela, mas não falei nada, né? Os meses foram se passando, ele continuou namorando essa menina, e aí eu percebi que o meu marido começou a se afastar de mim. E essa menina começou a estar cada vez mais frequente na minha casa. Parecia que ela não tinha nem pai nem mãe, porque ela vivia, ela dormia lá em casa, ela ficava lá em casa, tinha coisa dela na minha casa. E eu comecei a conversar com meu filho, falando, olha filho, ela tá quase que morando aqui, tô achando, né, a calcinha dela pendurada no varal, isso não é legal, que não sei o quê. Fui conversando e aí meu filho falava, não mãe, mas é porque na casa dela é muito complicado, né, ela não se dá muito bem com os pais dela. E eu fui engolindo aquilo, fui levando aquilo. Os meses foram se passando até que começou a interferir no meu relacionamento com meu marido. Nós sempre fomos um casal, assim, bem presente, bem ativos. A gente tentava de tudo pra não cair na rotina. Fazíamos coisas diferentes. Saímos pra jantar, pra namorar, pra ir pra motel, tudo. E do nada, isso mudou. Do nada, ele foi se afastando de mim. Começou a não me procurar mais. Começou, sabe, a me dar uns perdidos. Chegava tarde em casa, inventava umas desculpas. Coisa que ele nunca fez, né? Em 30 anos que eu tava com ele nunca tinha feito esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, a namorada do meu filho passou a ir menos lá em casa. Só que eu achei que o meu filho tinha dado um toque nela de eu não estar gostando muito daquela situação. A menina parou de ir lá em casa. Até que um belo dia, eu cheguei do trabalho, né? Meu filho tava na escola. Quando eu cheguei, tinha uma carta em cima da mesa. Eu peguei essa carta, era do meu marido, e nessa carta ele simplesmente me disse que ele não voltaria mais pra casa, falou que ia falar toda a verdade e que ele estava fugindo com vou botar o nome dela fictício de Jennifer, estava fugindo com a Jennifer, que era a namorada do meu filho, que eles tinham se apaixonado, não sabiam como resolver isso, nem como contar isso, que eles foram se aproximando, então essa foi a melhor decisão que eles tomaram. Ele simplesmente pegou todas as coisas dele e foi embora, junto com a menina. Eu liguei, mandei mensagem, ele sumiu. Entrei em contato com os pais dele, ninguém sabia nada. Contei o que estava acontecendo, todo mundo ficou em choque. Meu filho chegou da escola, eu tive que sentar com ele, contar pra ele o que estava acontecendo. E ali ele descobriu que a namorada dele tinha um caso com o pai dele, que ele era super apegado, e que eles foram embora, que eles fugiram. Obviamente que foi um trauma muito grande. Atualmente meu filho tá fazendo terapia, eu também, porque eu também fiquei arrasada. Nós nunca mais tivemos notícia deles. Eles simplesmente fugiram, sumiram, se mudaram, e ninguém nunca mais teve notícia. Ele acabou com a minha família, ele e ela, né, acabaram com a minha família, ele acabou com o nosso casamento, deixou meu filho totalmente traumatizado, e a gente tá seguindo a vida do jeito que dá, como dá, mas eu sinto que meu filho tá cada dia mais traumatizado.